Nos últimos dias, a gente viu que o Bolsonaro falou que ele queria bater em um repórter do jornal O Globo, porque ele foi questionado sobre os 89 mil reais que foram depositados na conta da Michelle Bolsonaro. E isso tudo é uma coisa meio absurda. Eu sou o Vinícius Bonfim e, sem dar a minha opinião, eu vou te mostrar alguns pontos e aí você decide quem que tá certo e quem que tá errado sobre esse assunto lá no final do vídeo. Então vem comigo. Eu não sei se você tá por dentro das últimas notícias envolvendo essa polêmica dos depósitos e também o nome do presidente no meio disso tudo aí. Mas só te resumindo rapidamente o que é essa história toda. Fabrício Queiroz é o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, e os dois estão sendo investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por um esquema de rachadinha. As investigações começaram logo depois que o Bolsonaro virou presidente do Brasil. Então aí, entre janeiro de 2016 e 2017, esse tal de Queiroz depositou 24 mil na conta da Michelle Bolsonaro. O presidente disse que era parte de uma dívida de 40 mil reais e aí ficou por isso mesmo. E depois saiu uma reportagem na revista Cruzoé mostrando que a Michelle Bolsonaro recebeu 89 mil reais entre 2011 e 2016 e foi depositado por esse Queiroz e a sua esposa. Bom, até esse momento o Flávio Bolsonaro e os envolvidos negam qualquer irregularidade nessa história. Agora que você já sabe o contexto do acontecimento, desse primeiro acontecimento aí, como foi que o Bolsonaro xingou o repórter? O que aconteceu? Foi durante uma visita em um conjunto de prédios lá em Brasília, quando de repente um repórter do jornal O Globo perguntou assim pra ele, abre aspas, presidente, por que a Michelle recebeu 89 mil do Queiroz? E aí, ao que tudo indica, o Bolsonaro respondeu dessa forma pra ele, abre aspas, vontade de encher a tua boca com uma porrada, tá, seu safado? Bom, pra não falar que eu tô mentindo, então você assiste o vídeo desse exato momento. Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. Presidente, Vontade de encher a tua boca com uma porrada, tá? na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Deixa pro lado aqui. Bom, você viu aí, né? Tá rolando umas polêmicas por aí, dizendo que a resposta do presidente teria sido para uma pergunta que o repórter tinha feito, como vamos visitar a sua filha na cadeia. Mas isso é fake, isso já foi comprovado, até porque a filha do Bolsonaro é uma criança. Enfim, essa fala dele foi extremamente polêmica. Diversos artistas como Caetano Veloso, Anitta, Bruno Gagliasso postaram uma mensagem padrão cobrando a resposta do presidente. Só no Twitter essa mensagem foi repetida mais de 1 milhão de vezes em menos de 24 horas. Mas então, quem que tá errado nessa história toda? De um lado nós temos o jornalista, que ele tem a missão de informar, de levar a informação, independente do veículo de comunicação que ele atua. Pode ser na Globo, na Record, na Band, enfim, qualquer canal de televisão. As matérias de jornal são feitas baseadas em entrevistas e dados. Se o entrevistado não falou tal coisa e o jornal publica isso realmente é muito errado. É um baita de um crime, é uma falta de ética, de responsabilidade até. Mas, se o entrevistado fala alguma coisa, principalmente se essa coisa tá gravada, cara, aí o jornal não tá errado de publicar. E esse é o primeiro princípio dessa história toda. Ah, mas aí a pergunta do jornalista foi pesada, foi provocadora. Sim, o jornalismo é feito de provocações muitas das vezes. Eu não sei qual lado do governo você defende, mas quando a gente tá falando de política, de uma coisa investigativa, ou você tenta se aprofundar e buscar a melhor resposta e a informação sobre o assunto, ou então você não vai ter peso nenhum na imprensa, ela não tem o porquê existir. E a imprensa é extremamente importante, porque é através dela que você fica sabendo as coisas sobre o mundo. É claro que tem um problema gigantesco das fake news, mas aqui a gente está falando de um jornalismo responsável, de uma coisa séria e não de blogs, dessas coisas que às vezes não tem fundamento. Interrogar, questionar, perguntar faz parte do processo. O errado estaria em apontar o dedo e acusar o presidente. Isso sim, não é jornalismo. Agora, do outro lado, a gente tem um Bolsonaro. Ele diz que a Globo persegue ele há 10 anos e que a imprensa quer derrubar ele e tudo essas coisas. A imprensa realmente coloca o Bolsonaro em todos os assuntos possíveis nos noticiários diários, mas isso tem uma razão. Ele é o presidente da República e isso sempre foi assim no Brasil. Como presidente, ele é a última pessoa que tem que perder a linha em algum assunto, falar alguma besteira, esquivar de alguma questão como essa. Porque isso faz com que pareça que ele realmente está escondendo alguma coisa, não é nada legal. Deu pra você entender mais ou menos? O presidente de um país precisa ser o mais claro possível, ele tem que dar solução sobre as coisas. Mas a gente sabe que o perfil do Bolsonaro não é bem assim, ele é um cara meio irritado, meio fala o que pensa, e isso prejudica ele. Então o que seria a resposta ideal para que não desse essa polêmica toda? Evitar xingar já é um baita de um ponto fundamental. Responder as informações que ele tem também. Só existem os dois caminhos. Porque se você fugir de alguma coisa, não é algo bom. E eu não tô julgando ele por isso, pelo amor de Deus. Quem sou eu para julgar o cara? Depois desse vídeo, eu quero que você me responda nos comentários. Quem tá errado nessa história toda? Bolsonaro
ou o repórter da Globo. Se você gostou do vídeo, deixe um like para informar outras pessoas e se você quiser, você pode se inscrever no canal que sempre tem vídeos explicando e mostrando os dois lados dos acontecimentos, sem ter a minha opinião. Então até a próxima, a gente se encontra.